Deus abençoe. Bom, pessoal, quando eu falei para vocês que hoje eu vou ungir vocês, toda unção tem um propósito. Tem pessoas que vão tacando óleo na cabeça dos outros. Estou te ungindo para quê? Unção tem propósito, gente. Não é assim, pá. Fica uma coisa assim, meio aqui, religiosa, né? Não, tudo tem que ter um propósito. Se não tiver, por que você põe açúcar no café? Hein? Você tem propósito, eu quero adoçar. Você não põe assim porque ouviu alguém dizer que põe açúcar, você foi lá e botou também. Não, porque você quer adoçar. Então tudo tem que ter um propósito, né? E se não tiver um propósito, nada funciona. A mesma coisa é vir à igreja. Por que eu vim à igreja? Porque eu preciso ouvir Deus. Amém? E quando você põe esse propósito no teu coração, eu vou ouvir Deus, certamente você está disposto também a obedecer, né? Você está disposto a obedecer, porque não adianta nada também ouvir e não obedecer. Uma coisa que aconteceu ontem, nossa, misericórdia, não sai da minha cabeça. Mas eu falo para vocês, gente, se essa igreja não te agrada, por favor, você, olha o que eu vou te falar, se essa igreja não te agrada, eu não vou ficar chateado se você sair e for para outra. Eu fico meio triste se eu souber que você está desviado, mas saber que você, pastor, eu achei um lugarzinho melhor, até estou gostando, Deus te abençoe. Se precisa da minha bênção, eu te abençoo para você ir, mas é chato. Você vem aqui, Deus fala com você. Você não gostou do que Deus falou aqui, aí você vai no outro lugar, esperando Deus falar coisa que vai te agradar. Meu irmão, Deus sabe que você tem um espírito de Judas Iscariotes. Você tem o dom da traição. Talvez isso é de muitos anos. Não tem como você ser abençoado, não tem como você alcançar alguma coisa de Deus. Você é itinerante, você não tem pastor, não tem igreja. Bagunçado isso, gente. Imagina você casada, hoje você dorme com o João, amanhã dorme com o Jorge. É assim isso que você está fazendo. É um adultério espiritual. Não, pastor Bota, que aqui eu não assim. Então fica na outra, meu irmão. É melhor do que você viver pecando. Você pensa que isso é brincadeira? Isso é um demônio que está dominando você. Você não percebeu isso ainda. Isso é sério. Você quer que sua família dê certo. Você mistura tudo e diz para sua família: se eu se converter, eles olham o diabo de olho. Irmão, o carcereiro, quando chegou em casa, ele levou Jesus para a casa dele e ele soube pela boca de um único homem, Paulo. E a família dele creu. Será que você sentar sua família e falar para eles vão crer no que você vai falar? Isso é sério. Senão a gente não fala para mandar as coisas santas aos cães. Por que os cães? O cão vira tudo que é lata. Cão solto, ele vira lata do vizinho ali, vira outro de lado. E tem cristão que fica assim. Não é o sabonete, não é a água que vai mudar a sua vida. Isso muda através do que você aprende. Primeiro você ouve a palavra. Depois você vai pegar essa água, esse sabonete, vai acontecer. Mas se Deus você vai guardar o sabonete e vai guardar o sabonete, vai guardar a água e vai na outra igreja buscar a farinha, você está louco.
Eu não tenho nada contra quem vai em outra igreja, mas está misturado. O que Deus falou aqui no Ministério PEC? Eu nem me lembro, porque agora eu estou com uma pregação lá da outra lá. Ou outra, não. E de manhã eu venho aqui, de tarde eu vou ali, de noite eu vou. Irmão, você não está vendo que você está sendo destruído? Você não tem paz, não tem alegria. Quando você fica dentro da tua casa, você está falando sozinho. O tempo todo você reclama da vida. Aí lembra da Judite, você fica pensando mal da Judite. Da Judite, estava sem vergonha, e não sei o quê. Aí você lembra do Arnaldo, Arnaldo também. Ah, como é que você está, irmão? Você está louco. E não percebeu isso ainda. Eu, quando comecei a fazer corrente na igreja, aonde eu morava, com os filhos tudo pequeno, Verônica tinha 4 anos, Rosana tinha 2 anos, que eu tinha que levar na cafunda, Alexandre com 6. Eu só ia em uma igreja, a Igreja da Graça, lá na Rua Visconde Uruguai 290, na época era lá. Eu nunca fui membro de outra igreja, porque lá tinha o que eu precisava. O Espírito Santo conseguiu me conquistar pela palavra pregada. Não foi pelo sabonete que eles davam, que lá dava sabonete, não é para a campanha do coração, que lá fazia também, corrente de Jericó, não foi nada disso. A palavra era tão bem aplicada que eu ficava triste quando o culto terminava. Eu tinha uma Bíblia do tamanho dessa aqui que eu estou usando, era toda marcada de caneta da palavra que era pregada. Entendeu? Então, para mim foi o que bastou. E ali Jesus tirou as moletas, consertou minha perna, tirou a cachaça, tirou o cigarro. Eu falei, é o que me basta. Aí eu vou para onde mais? E no início, quando eu estava endemoniado, eu pensava em sair por causa da palavra, que o pastor pregava coisas sem saber minha vida, e falava do que eu fazia. Aí eu falei, acho que eu vou para a igreja Deus em Amor, sabe? Aí eu falando minha vida, isso aqui. Irmão, o pastor não sabia nada a meu respeito. Se o demônio está em você, ele não vai deixar você ser fiel. Você vai ficar bem e sem fé, e sua fé é mentirosa, sem crer, sem obedecer, e carregando os mesmos problemas, e de vez em quando aparece um outrozinho para somar. Tem que aceitar a verdade, viver na verdade. Quantos que sabem, Jesus disse, a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Você não entendeu isso ainda? Eu gosto, amo obedecer a Deus e pregar. Eu não prego para ganhar dinheiro, é diferente. Sempre pensei assim, senão eu estava em outro patamar. Já tinha um carro do ano aí na porta, já tinha uma série de coisas. Mas não adianta você fazer nada disso, que depois você vai ter que prestar conta a Deus, né? E você não sabe como é que vai ser os seus anos daí para frente. Então eu prefiro fazer a coisa, a minha intenção é a sua alma, é a sua família, e ver você bem. Como eu fico feliz quando alguém me diz, pastor, comprei uma casa, pastor, comprei um carro, paguei aquela dívida. Como eu fico feliz sabendo disso, irmão. Pastor, esse mês eu fiz minhas compras, paguei o Uber para levar, ou eu
mesmo trouxe na mala do meu carro, como eu fico feliz com o negócio dele. Sabe o que me mostra? Que o meu apostolado está tendo mais um selo. Ah, pastor, não estou tomando mais aquele remédio, acabou. Não sinto mais nada, o caroço sumiu. Como isso me deixa feliz? Pastor, parei de beber. Bom, eu ouvi um testemunho em Miguel Borgo, que a Ana, a mãe da Bianca, chegou numa loja. Olá, Sheila, bom dia, paz do Senhor. E lá um rapaz começou a afrontar ela. Afrontou. Aí a menina me contando: pastor, tia Ana, eu não conhecia. Falou desse jeito, porque se fosse em outros tempos, tia Ana tinha arrasado com ele. Mas a tia Ana ouviu tudo, depois ainda pregou para ele. Pastor, tia Ana agora é de Jesus mesmo. Olha que coisa bonita. Agora já pensou, eu chego lá, pastor, tia Ana é da sua igreja? É. Está batizado? Está. Parece não. Quando a menina me falou isso, é a sobrinha dela. Eu fiquei tão feliz, porque eu pensei assim: poxa, Deus me usou mesmo. Eu dei o recado certo. Ela mudou. Agora, quando você fala, a pessoa não muda, não. É triste, né? O 1 Samuel, então, o meu prazer é esse, é pregar e ver que você mudou, você conseguiu o seu milagre. É isso que eu. Agora você continua a mesma coisa, xingando, mentindo, falso. E aí? Lá no 1 Samuel, capítulo 16, a pessoa quer que Deus mude a situação, mas não quer ser fiel. Tem que ser fiel a Deus, irmão. Você não esquece. Você está dando um burro na água. Eu não posso obrigar você a ser cristão, ser fiel a Deus. Isso tem que acontecer no seu coração. Eu tenho uma decisão dentro de mim. Eu tenho que permanecer fiel a Deus. Não quero saber de erro tipo nenhum. Às vezes está um deslize, um pensamento, uma palavra que a gente fala, a palavra corrige. Está amarrado em nome de Jesus. Deus, só me perdoa que eu pensei isso, eu falei isso. E Deus vê que você realmente, que Deus não olha o seu rosto, não. Deus olha o seu coração, o que ele tem nele, se tem temor, se há respeito, se é Deus mesmo que é teu Senhor, ou se você fala em Deus só por necessidade. Isso tudo é caçado no nosso coração. O pastor Mota, se ele vive o que prega, se prega o que vive, tudo isso é personal, irmão. Eu sou fiscalizado pelo Espírito Santo, sem contar um anjo que Deus mandou andar comigo, né? E aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. É triste o anjo olhar para a minha casa e dizer: misericórdia, mas eu não posso sair daqui enquanto Deus não mandar, tem que tomar conta dele. Irmão, o evangelho é coisa séria. O 1 Samuel, capítulo 16, o título é: Deus manda Samuel
ungia Davi como, não era um óleo à toa na cabeça. A unção tem propósito. Então Deus mandou Samuel ungir Davi como rei. Não disse assim, vai lá e unge ele. Não, é como rei. Ah, sim, senhor. Foi lá e pegaram só em mãos o Jessé, né, que era o pai de Davi, começou a trazer só os bonitão. Não é nada desse aí. Deus mandou ungir outra pessoa. Só trouxe filho parrudo, aqueles bonitão, parruzão. Não é nenhum desse aí, não. Acabou, se não tem mais filho nenhum. Eu tenho um aí, mas traz ele. Ô Davi! Tá vendo? Deus falou, é esse aí, pode ungir. E aí? Então, unção não é de qualquer jeito. Amém? Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Que a pessoa que é aquele espírito de cão, se vergonha, né? Você sabe o que é certo, mas faz errado. E o Samuel estava com tanta dó de Saul, ele não pode perder esse posto, tal, mas ele também não mudava, porque Deus veio com semente para conseguir alguma coisa. Quando você aplica uma estratégia que o diabo te ensinou, Deus está vendo, e ele sabe o que vai acontecer, você vai ficar sofrendo, porque nada seu vem de Deus. Você dá um nozinho e consegue, quer dizer, o demônio te ensinou isso, não veio de Deus. Como Abraão, Deus prometeu para ele um filho lá com a Sara. Ele sabia que a mulher era estéril. Já que a mulher não engravidava, aí a Sara disse: Abraão, você está vendo que a gente já está tanto tempo junto, a gente deitamos tantas vezes, eu não engravido. Eu acho bom você ter um caso com a H, que era uma das... a mulher que trabalhava lá. Por que você não tem um caso com ela? O filho que ela tiver, eu vou assumir como meu filho, como se fosse uma barriga de aluguel. E o Abraão, até que você tem uma ideia boa. E foi lá e teve a relação com Agar. E Agar engravidou. Veio de Deus? Não era o filho da promessa. Então, às vezes, você consegue alguma coisa que você mentiu. Não veio de Deus. Não veio de Deus, irmão, vem sem dor. Ele diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Vem assim, pá. Você não fica preocupado, ai meu Deus, e amanhã? Não. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Amém? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus já tinha rejeitado ele. Enche o teu vaso de azeite, vem enviar-te-ei a Jessé, o belanita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Olhou para os filhos de Jessé, um desse aí é rei.
Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Ele não vai sair ungindo todo mundo, não. Você só vai ungir quem eu falo. Obediência a Deus. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é tua vida. E disse ele: é de paz vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não, antes para a tua aparência. Assim, não atentes para a tua aparência, nem para a altura da tua estatura. Ele era baixinho. Olhando para isso, não, acabei de pensar que é baixinho, não tem força, não vai poder, não sei o quê. O homem põe defeito, e aí ele se perde. Porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para onde? O coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então José fez passar Samar, porém diz: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Foi vendo que não era nada daquilo, só botou bonitão para ver se acertava, e não era. Assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido isso. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos acertaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele, e o trouxe. E era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge,
Olha, levanta e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, misericórdia. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então a unção, ela tem propósito, não é do nada. Eu falei, eu vou ungir vocês, mas essa unção é de quê? De paz e de felicidade. Você precisa de paz, você precisa ser feliz, e você não está sendo. Outra coisa, é preciso crer, porque se o Davi não tem a conversa, voltava lá, tomar conta lá dos bichos lá, ele creu. Então agora eu sou diferente, eu recebi a missão de um homem, que foi criado na casa de um homem, que tinha filhos rebeldes, tinha tudo para Davi descrer. Não, esse homem de Deus, eu recebi essa missão, é de Deus, e agora eu não sou um simples Davi. E começou ele a sua batalha como um ungido a rei. Glória a Deus. Assim é você, quando eu ungir você não é mais a mesma pessoa. Amém? Talvez você está atravessando uma lenha na sua casa, na sua família. Negócio catinhoso. E isso tem que mudar, nem amanhã não, é hoje. Hoje começa o trabalho de mudança na tua família, na tua casa. Amém? E quem não pôde vir para essa unção agora de manhã, certamente virá às 3 horas, ou vai vir às 19 horas da noite. Mas você precisa dessa unção. Glória a Deus. Então vem aqui para frente, em nome de Jesus. Isso, obrigado. Deus abençoe. Faz a coisa certa que vai dar certo. Ô Celso, Deus abençoe, Celso. Isso é muito sério, gente. Unção tem propósito, não é de qualquer jeito. Ungir fulano, por quê? Amém? O Samuel foi ungir lá o Davi, mas tinha um propósito. Deus falou para que estava ungido. Até o próprio Jesus, ele foi ungido. Para quê? Está em Isaías 61. Para pregar boas obras, exatamente. Entendeu? Não foi do nada. Não, espera aí. Você tem unção, você só pode falar coisa boa. Tem gente, fulano vai morrer, ciclano vai quebrar as pernas. Isso não é evangelho não, irmão. E aí? Evangelho quer dizer boas novas. Amém? Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu expliquei ao pessoal o porquê dessa unção de hoje, dentro dessa campanha que fazemos aqui, Pai, entregando uma água e um sabonete. E eu quero, ó Deus, a confirmação do Senhor quando eu ungir essa pessoa.
que é a unção para a felicidade, a unção da paz, a unção que o mal-estar desaparece do corpo da pessoa, a unção que sai a culpa, que sai as ameaças do diabo e a pessoa passa a ser feliz. Então, desde já, eu paraliso a ação de Satanás. Ele é obrigado a pegar o que é dele, que ele tenta trazer sobre nossas vidas. Vai embora com o seu mal, essa dor que você botou dessa pessoa, esse mal-estar, essa zonzeira. Eu mando que você saia do coração dessa pessoa com todo o mal, sai do organismo, intestino, rins, fígado, uretra, bexiga, não volta mais, em nome de Jesus, e todos sejam libertados. Pai, põe um poder nesta água, poder de cura, poder de libertação, também nesse sabonete, para quando as pessoas usarem, elas sintam o resultado. Ah, Pai, em nome de Jesus, e na sua saída eles vão sair pelo caminho santo. Oh Deus, levanta uma enorme bênção, em nome de Jesus, depois da unção, e isto tudo é para a glória do teu nome. E se alguém, Pai, trouxe aqui dízimos, oferta, que o Senhor receba de cada um deles, lembre da promessa: os que me honram, honrarei, e todos sejam muito honrados. E você, espírito imundo, da morte, do infarto, do derrame, fora dessas vidas, e não volte mais. Vocês digam: assim seja, em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou ungir vocês, tá? Hein? Eu vou para aí. Você que orou comigo aí, Deus abençoe. Celso, fica na paz.